Queridos, nós estamos estudando Evangelho de Jesus segundo Mateus. Começamos uma série há 3 domingos, hoje é o 3º domingo que nós estamos nessa série. Pela manhã estudamos um capítulo no culto das 10 horas e às 19 horas outro capítulo. Hoje pela manhã nós estudamos o capítulo 5. Nós estamos não nos detendo em cada palavra, em cada versículo, porque como o capítulo 5 hoje pela manhã, 48 versículos, nós estaríamos aqui até agora e não teríamos talvez saído do primeiro versículo, porque cada pedacinho da Bíblia é uma mina de tesouros imensuráveis. Então nós estamos olhando o capítulo inteiro e uma lição que tem a ver com todo o capítulo, um princípio que tem a ver com todo o capítulo e também que tem a ver com o contexto no qual estamos inseridos. Hoje pela manhã, no capítulo 5, nós paramos no verso 14, na parte A, que diz assim, Jesus falando: vós sois a luz desse mundo em caos, trevas densas. E nós vimos hoje pela manhã que há uma necessidade gritante, há uma urgência de luz nos dias atuais. E quanto mais perto do fim, é preciso abrirmos mão daquilo que é frívolo, passageiro, efêmero, banal, fútil. Então nós trabalhamos hoje pela manhã, pensamos hoje pela manhã, refletimos sobre a verdade de que eu preciso, eu posso ter mais brilho a partir de hoje. Depois, se você quiser saber o que estudamos, você vai encontrar no YouTube lá arquivado a mensagem de hoje de manhã, o estudo de hoje de manhã. Mas trabalhamos em cima dessa verdade. Eu preciso e eu posso ter um brilho maior na caminhada. E nós vimos que há uma necessidade gritante de luz. Um dos problemas é que muitas vezes nós estamos plugados na tomada errada e precisamos então plugar na tomada certa. Foi o que concluímos passeando por Mateus capítulo 5. Agora à noite eu quero olhar com os irmãos Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E que nós vamos ter lá 34 versículos, do versículo 1 até o versículo 8, nós vamos ver o exibicionismo farisaico. Nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 8, o teatro do religiosismo. Depois do verso 9 até o 15, Jesus ensinando a orar, a oração modelo, que é chamada a oração do Pai Nosso. Mas é a oração modelo, os discípulos, conforme registrou Lucas, pediram a Jesus que os ensinasse a orar, e Jesus então deu um modelo de oração. Dos versículos 16 a 18 do capítulo 6, voltamos a ver o exibicionismo farisaico, a religião de fachada, e depois encerra o capítulo 6, dos versículos 19 ao 34, falando sobre a cura da ansiedade. Não andeis ansiosos, mas você percebendo que antes do versículo 25, já no versículo 19, trata também da ansiedade, de uma ambição tresloucada por tesouros, e termina então no versículo de número 34, né? Juntar todos esses 34 versículos não é uma tarefa fácil para termos uma só conclusão, um só prato, um cardápio vasto. Então escolhemos um prato aqui, mas conforme saiu na tribuna de hoje, eu resolvi pensar com os irmãos, porque é um assunto que tem a ver com o contexto no qual estamos vivendo. A tribuna de hoje saiu inclusive como matéria
na capa também, medo e ansiedade levam à queda da imunidade. Medo e ansiedade levam à queda da imunidade. E diz o jornal de hoje, a Tribuna, que durante o isolamento, o estresse provocou aumento de casos de gastrite, úlcera, queda de cabelo, pressão alta, entre outras doenças. Estava na capa da Tribuna hoje, e depois saiu uma matéria longa, mostrando que a ansiedade, ela leva à queda da imunidade. A imunidade cai como um dos resultados da ansiedade. Entre tantas consequências, entre tantos efeitos colaterais, entre tantos problemas que temos com a ansiedade, um deles é justamente a queda da imunidade, e cientistas, pessoas falaram a respeito dessa questão. E aqui no capítulo 6, este é um dos assuntos mais conhecidos por quem tem hábito de ler a Bíblia. É um dos textos mais procurados. Quando Jesus, então, ele diz assim no verso de número 25, ele diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. A ansiedade é uma coisa tão séria que ela pode se tornar crônica, sendo carregada conosco o tempo todo. Por isso que ele está dizendo, não andeis. Eu posso, e você também, ficarmos ansiosos, mas isso precisa ser reprimido logo, curado logo, tratado logo, porque é um risco de se tornar crônico, e na estrada da vida, cada vez mais nós estarmos ansiosos. Ele disse, não andeis ansiosos. Ele não está dizendo para não ficar, porque aí voltaríamos ao que estudamos hoje de manhã, depois você ouve lá, pedir coisas que nós não conseguiríamos fazer. Se ele tivesse dito, não fiquem ansiosos, aí ele estaria falando uma coisa que nós não temos capacidade, né? Mas ele está dizendo, não ande com ela, porque o grande problema da ansiedade é quando nós carregamos, de manhã, de tarde, à noite, para onde vamos, as mesmas preocupações. E continua aí no verso 25, que ele fala que vai se tornando crescente, de uma forma antagônica, direcionada para o diminutivo. Porque muitas vezes nós ficamos ansiosos por algo que realmente é preocupante. Mas a partir do momento que nós andamos ansiosos, nós começamos a ser viciados na ansiedade. E aí vamos começar a preocupar com o closet. Estou vendo que você está ansioso demais, você está ansioso demais, está preocupado com o quê? Com o meu closet, com o que eu tenho que vestir. Estou preocupado com o meu guarda-roupa. Eu estou fazendo, inclusive, uma terapia, eu estou fazendo um tratamento. Olha, não estou acusando, por favor, profissionais da área, né? Não estou rindo também não, mas eu sei que isso é possível. Eu estou fazendo um tratamento porque eu estou preocupado com o cardápio do almoço lá em casa. Então ele está dizendo, andar ansioso é um problema. Você carregar a ansiedade, ficar ansioso por alguns instantes, por algum momento, né? Passou, parou, opa, calma! Como disse o salmista, aquieta minha alma, relaxa, né? Mas olha o que ele diz, é que muitas vezes nós estamos ansiosos por coisas menores, quando há coisas maiores pelas quais nós devemos estar preocupados. Por exemplo, salvação dos perdidos. Deixa eu te dizer, eu não quero ofender, nós estamos orando pelos enlutados, pelos familiares que perderam queridos, né? Pelos enlutados, nós estamos orando pelos enfermos, nós estamos orando pelos que trabalham em relação à pandemia, todos envolvidos. Mas, queridos, há algo pior do que a morte pelo coronavírus, que é o inferno. A morte eterna. E o próprio Jesus disse que a nossa preocupação não deveria ser tanto com aquilo que pode matar o corpo, e sim com aquilo que pode matar a alma.
Agora, diminuindo a pegada, para não ficar tão forte, e você, né? Mas a verdade é que a ansiedade, a partir do momento que ela é carregada, e nós não abrimos mão dela, então nós vamos começar a nos preocupar com coisas pelas quais não devíamos chorar. Por exemplo, com a roupa. Se tem roupa para vestir, está bom. Se não tem, enrola num lençol. Mas ele disse, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de vestir. Eu não tenho roupa. Que coisa mais louca. A pessoa chegar perto de um armário com 20 vestidos, 10 camisas, 10 calças, sei lá quantos sapatos, fala, mas eu não acho um sapato. Glórias a Deus por sua misericórdia, porque se nós fôssemos Deus, talvez nós cortássemos o pé da pessoa, só para aprender a dar valor aos sapatos que tem. Eu não acho uma roupa, não vou porque eu não tenho roupa, não vou na igreja hoje não porque eu não tenho roupa. Então a ansiedade, ela não pode ser carregada. A partir do momento que ela é carregada, diz o mesmo verso 25, ela se torna crescente e vai passando para valores de menos importância. Eu vou pular aí para o verso 27, quando ele diz assim, eu não vou ler o texto todo, mas ele fala que a ansiedade é tão séria, que mesmo que eu invista mais tempo, eu ande com ela, eu não vou acrescentar 1 centímetro no curso da minha vida. Por mais ansioso que eu esteja, eu não aumento 1 centímetro, 1 côvado no curso da minha vida. Então ele diz, não adianta, a ansiedade é uma coisa totalmente sem sentido. A ansiedade é um desgaste emocional que não tem valor nenhum. Se eu não abrir mão da preocupação excessiva, eu vou ficar louco, doente, né? A imunidade vai baixar, eu não vou resolver problema nenhum, eu vou aumentar, eu vou criar mais problema. Ele diz assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da vida? Ainda mais, falando sobre a ansiedade, ele diz lá no verso 32, eu já vou bem para frente, ele diz assim, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Ele diz assim, quando você anda ansioso, você não abre mão e descansa em mim, você está se comportando como um incrédulo, e isso é blasfêmia. Eu e você podemos ficar ansiosos, sim, e ficamos, e às vezes até andamos, mas não podemos andar muito longe não. Não pode ser 100 quilômetros, não é uma maratona de 40 quilômetros. No primeiro quilômetro, vamos resolver com Deus. Para no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Não andeis ansiosos. Porque se você andar, daqui a pouco você começa a se preocupar com coisas que você não deveria estar preocupando, porque não cabe a você resolver, e por mais que você tente, você não vai acrescentar um côvado, 1 centímetro no curso da sua vida. E ainda mais, Deus está dizendo, isso é blasfêmia, porque eu estou no controle de tudo, deixa comigo. Deus não é aquele jogador de futebol, ou de vôlei, que fala assim, deixa comigo. Aí você deixa e a bola vai para fora. Eu quero te dizer que Deus está dentro da área. E Ele sabe como colocar a bola na gaveta. Dá o passe para Ele. Pega o pacote do seu problema, dá um toquezinho. De onde Ele estiver, Ele pega e joga na gaveta das soluções. Ele diz assim, se você não dá o passe para mim, é porque você não acredita em mim. Sua religião é de fachada. Sua fé é oca. Ele disse, os gentios é que andam ansiosos. Na maratona da ansiedade, 40, 50, 100, a vida inteira. A pessoa está preocupada com tudo. Ele disse, não andeis ansiosos. Olha no verso 34, e eu coloquei aqui o versículo
34, na paráfrase que Eugênio Peters faz da Mensagem, que não é uma tradução da Bíblia, é como se fosse um comentário. Ele diz assim: prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora, e não se preocupe quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Versículo 34, e ele colocando sinônimos e palavras bem próximas, ele diz assim: prestem atenção, não andeis preocupados quanto ao dia de amanhã, curte agora. Onde você está aí na sua casa? Na poltrona? Curte a poltrona. Não tem poltrona em casa, já vendeu, é cadeira. Eu vou te dizer, se você sentar no chão é melhor ainda, né? Curte o chão. Tem luz? Está fraca? Né? Curte o momento. Tem uma coisa que o pessoal sempre pede para fazer: respira, perceba que você está vivo, curte o agora, porque andar preocupado quanto aquilo que pode ou não acontecer amanhã. Quem tem essa bola de cristal, quem tem essa autoridade de previsão tão perfeita? Ninguém! Até mesmo um assunto tão sério, deixa eu te dizer, o assunto mais sério, que é a segunda vinda de Jesus. O próprio Jesus disse que ele não sabia dia nem hora, só o Pai. E olha que ele e o Pai são um, indivisível, mas ele diz: não vou falar que hora. O assunto mais sério ele não quis posicionar. Agora, quem é que vai posicionar sobre o que acontecerá amanhã? A pandemia vai aumentar, o governo vai para cá, o governo vai para lá. Ei! Urubus! Agoureiros! Carniceiros do inferno! Eu não sei por que puseram um nome num demônio de pomba. Porque pomba é tão bonito, né? Aí puseram o nome num demônio de pomba gira. Podia ter posto urubu gira. Urubu gira. Não estou me referindo ao urubu, símbolo do Flamengo. Estou me referindo, né? Urubu gira. Então ele está dizendo assim: não vos preocupeis, porque, sabe, o dia de amanhã, o que vai acontecer amanhã, não adianta você se preocupar. Talvez você nem esteja vivo, não estou gorando. Ou talvez você, sabe, esteja numa situação infinitamente melhor. Parta do princípio, se você já é adulto, se você é criança, eu sei que você não tem facilidade para entender isso. Mas se você é adulto, parta do princípio que a maioria das preocupações que você já teve na vida, você não se lembra delas. Ou lembra? A maioria dos motivos pelos quais você quase enlouqueceu, brigou e tal, a maioria você não se lembra. E você tem que parar, fazer uma força, ter uma ajuda, ter alguém cavucando para dizer: não, você teve isso sim, você teve. Aí você acaba acreditando que teve, sem talvez nunca ter tido. Né? Bom, então esse é o problema da ansiedade. A partir do momento que eu carrego a ansiedade aumenta. A partir do momento que eu carrego a ansiedade, ela é crescente, e eu não vou resolver nada. A ansiedade é uma blasfêmia contra Deus. Eu quebro minha relação com Deus, porque os gentios, ele está falando assim, os incrédulos é que comportam assim, e eu vou estar perdendo tempo, que por mais ansioso que eu esteja, eu não vou resolver bulufas, não vou resolver nada. Então, não andeis ansiosos. Mas, queridos, é interessante, e sempre me chamou a atenção nesse texto, porque Jesus está falando: não andeis ansiosos, na zona rural, quando não tinha luz elétrica, carro, logicamente não tinha engarrafamento. Ele estava falando para o pessoal não andar ansioso, quando o pessoal tinha de tudo
para não ter ansiedade. Não era uma época de coronavírus. Lírios estavam brotando no campo. Aves gorjeando. Olha que chique. Fui lá em Olavo Bilac tirar essa palavra. O gorjeio dos passarinhos. E Jesus está num ambiente tão bucólico. Não, daqui a pouco eu começo até a declamar uma poesia aqui. Jesus estava num ambiente tão bucólico ali, sentado com o povo, lírios do campo, aves no céu, nenhum barulho de carro, nenhuma querosene de avião caindo, poluição zero. E ele diz: aí, queridinhos, eu vou dizer uma coisa para vocês, porque eu sei que vocês precisam. Ele está falando para aquele povo há 2000 anos atrás, sem celular, sem um WhatsApp, sem um Instagram. Ele está falando para esse povo, hein? Ele diz assim: queridinhos, a imunidade de vocês não vai abaixar. Porque como para Deus o tempo não é dividido como para a gente, me permita fazer a pilhere de dizer que ele já estava vendo a tribuna de hoje, há 2000 anos atrás, e dizendo que a imunidade cai com a ansiedade. Então ele disse: olha, a imunidade de vocês vai ficar baixa, vocês não vão aguentar muito os carrapatos, pernilongos, né? Tem umas coisinhas que tinha naquela época assim, rato e tal, né? Cobra, vocês não vão aguentar porque vocês estão ansiosos. Então, peraí. Se eles não tinham nada disso, estavam ansiosos, a ansiedade, ela baixa a imunidade, ela não resolve coisa nenhuma, ela vai se tornando crescente e se ocupando com coisas que não têm significado algum, me levando até a afastar de Deus e a brigar com Deus, porque os gentios é que fazem assim. Aí eu passo para o partido dos gentios contra Deus, eu me torno um ateu, né? Eu já li muitos artigos dizendo que a ansiedade é mal do século. Tem gente tão fraca de conhecimento bíblico, não é não? Eu não estou dizendo que eu sou o bambambam, não, querido, por favor, tá? Tem muita coisa que eu não sei também. Mas quando eu vejo pessoas falando que a ansiedade é mal do século, o que será que a pessoa está se referindo? Jesus estava falando dela lá no primeiro século. Ele está dizendo: vocês têm problema com a ansiedade. O problema da ansiedade não tem a ver com engarrafamento, não tem a ver com o celular, não tem a ver com as cobranças da atualidade, não. E aí então nós vamos ver todo o capítulo 6, porque a Bíblia não é uma coxa de retalhos, tem um texto aqui, um texto ali, um pedaço aqui, não. A Bíblia é um conjunto, de forma harmoniosa, preparada pelo Espírito Santo e colocada na mente de homens, para escreverem, homens santos inspirados por Deus. E aí Mateus diz assim, logo no início do capítulo 6, que havia uns probleminhas sérios, que era o exibicionismo religioso. Era uma religião de casca, de aparência. Lembrando, no estudo do capítulo 1, eu falei aqui, e eu vou estar repetindo, que Mateus escreve para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para o mundo inteiro. São 4 evangelhos com 4 direções iniciais estabelecidas, mas é claro que todos são para nós todos. Mateus, ele está escrevendo inicialmente para os judeus, e como nós vimos hoje, legalistas, fariseus. E Jesus, pelo que vimos hoje de manhã, pegou pesado em relação à lei, as cobranças que eles faziam. Mas agora, no capítulo 6,
Jesus disse: peraí, tem umas coisas que vocês estão fazendo só de fachada, é um palco, é um teatro. E eu quero que vocês parem com isso, porque isso está fazendo mal a vocês. Ele conclui então falando da ansiedade. Ele conclui falando da ansiedade depois de falar dessa religião de fachada, dessa religião de aparências, né? Olha lá no versículo de número, uma religião que não resolve, né? Nos versículos de 1 a 8, e depois no 16 a 18, né? No versículo 6, coloca aí na tela o versículo 6, quando ele começa, ele diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Deixa eu voltar um pouquinho antes aí, veja o versículo 4, versículo 4, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensar. Começa no 2 então, volta um pouquinho mais, vai verso 2, está aí o verso 2, né? Mas bom, ele vai falar aí nos versos 2 até o 4, ele vai falar sobre esmolas. Ele começa no verso 1 falando da religião de aparência. No verso 2 a 4, ele diz assim: quando você der esmola, não deixe que uma mão fique sabendo o que a outra fez. Porque vocês não estão fazendo isso com a motivação certa, e sim para aparecer. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Verso 3 diz assim, verso 2 continua: em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Verso 3, tu, porém, quando deres esmolas, ignore a tua mão esquerda o que a tua mão direita faz. Querido, Jesus não está proibindo dar, dividir. Ele não está proibindo a generosidade, e nem tampouco o fato dela ser proclamada. Tem pessoas avarentas que chegam para mim, eu já vi isso acontecer muitas vezes, e diz: pastor, eu não coloco o nome no envelope de dízimo porque eu não quero aparecer, não é porque é ladrão. Na maioria das vezes. Pastor, eu estou fazendo isso, mas eu não gosto de falar não, porque a Bíblia diz que o que eu faço com a mão direita, a esquerda não deve saber. Heresia. A Bíblia diz que o que se faz com a mão, a outra não deve saber, se você está fazendo com a motivação errada. Agora, se você está fazendo com a motivação certa, deve ser proclamado sim. Quando a viúva foi dar a oferta no gasofilácio, Jesus chamou os discípulos e falou: vejam o quanto ela deu. Barnabé, lá em Atos capítulo 4, quando doou um terreno para a igreja, ficou registrado: Barnabé doou um terreno. Dorcas costurava para as viúvas, ficou registrado que Dorcas costurava para as viúvas. Então Dorcas estava em pecado? Era do capeta? Então Barnabé era um demônio? Não. Peraí, pastor, mas você está dizendo que o que a mão direita faz, a outra não pode saber, então é para ninguém saber ou é para saber? Se a motivação é certa, todos devem saber. O testemunho verdadeiro edifica, o testemunho verdadeiro transforma, abençoa, ajuda. Agora, o problema aqui dos judeus, você tem que entender que Mateus está escrevendo para judeus que viviam uma religião de fachada. E aí então, Jesus disse: parem de tocar trombeta com a oferta que vocês estão dando, porque vocês, e eu vou completar aqui, né? Vou juntar com Atos capítulo 5, vocês são Ananias e Safira, que estão tocando trombeta, que estão dando tudo, quando não estão dando nada, em relação ao que tem. Há uma mentira nessa adoração, há uma mentira nesse gesto. Então veja bem, só para vocês, né, linkar, captar o que eu quero compartilhar, é que a ansiedade
aqui no capítulo 6, ela não está conectada ao trânsito, ao barulho, à poluição, a uma agenda cheia, ao jornal, ao celular, não. Está conectada a uma religiosidade teatral. Porque quando eles iam dar as suas ofertas, eles faziam o maior show, mício, que poderia ser edificante e motivar outros. Mas só que não havia verdade naquela oferta. Não havia sinceridade, não era para serem vistos por Deus, mas era para serem vistos pelos homens. Então eu repito, Jesus não está condenando a oferta e nem tampouco a identificação do ofertante. Ele está condenando a motivação, que era aparecer para os homens e não aparecer para Deus. É bom lembrar que desde o início da Bíblia, os ofertantes são apresentados, inclusive, o valor das ofertas. Lá nos primeiros capítulos da Bíblia. Então, se Deus não gostasse disso, Ele não falava da oferta que Caim deu e que Abel deu, né? É só para você entender que a ansiedade está ligada a uma religião de fachada, que era o que acontecia com os judeus. E aí continua no versículo de número 5 a 8. Do versículo 5 a 8 ele diz assim, versículo 5 a 8, olha o verso 5, veja aí, verso de número 5. Ele diz: e quando orardes, não serei como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas. Primeiro ele falou da oferta, que eles tocavam uma trombeta, faziam um show. Eu lembro de uma pessoa que passou muito tempo aqui na missão, que na hora do ofertório ela não trazia o dízimo e a oferta. E aí ela esperava terminar o culto, e ela ficava no meio da rua, parava o carro, fechava o trânsito, num ato totalmente inconsequente. Ela descia do carro, pegava o violão e falava: pastor, aqui o meu dízimo. Motivação errada. Trazer no altar, motivação certa. Mas querer aparecer para os homens, sem sinceridade. Agora ele fala das orações. Quando orardes, não sereis como os hipócritas. E aí ele fala que os hipócritas, os fariseus, eles gostavam de orar em pé nas sinagogas e nas praças e fazer ar livre. Ei, Jesus não está condenando orar na igreja, nem orar em ar livre, ao ar livre. Ele não está condenando o culto ao ar livre. Ele está falando o seguinte, que o problema era a motivação, que era errada, era para serem elogiados pelos homens, aquelas orações bonitas: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E até chegar na besta do Apocalipse é uma oração de uma semana. E ele diz: para com essas orações. Elas são necessárias. Orar na praça, sim. Orar na igreja, sim. Ore. E quando pedirem para você orar, não diga: eu não sei orar. Você não sabe falar alguma coisa? Fala alguma coisa com Deus. Deus, eu te amo. Isso é uma oração. Em nome de Jesus, amém. Né? Mas ore. Não, mas eu tenho vergonha. Tem vergonha de Deus? Então veja lá. Religião de aparência. Aí continua o texto. Ele falou das esmolas, ele falou das orações, e aí ele vai falar do jejum. Dê uma olhadinha lá nos versículos de número 16, versículo 16 a 18. E aí ele diz assim, sobre o jejum. E ele disse: quando jejuardes, para de ficar andando pelas ruas com o cabelo sem pentear, sem passar um avanço, um desodorante, sem passar uma escova nos dentes. Então vocês, quando jejuarem, não jejuam para que as pessoas saibam que vocês estão jejuando, mas façam para Deus, dizendo: Deus, eu prezo mais ter o teu espírito do que adorar a minha carne.
Jesus não está também condenando o jejum, e nem o jejum coletivo. Nós vamos ver o jejum coletivo, vou só te falar do Novo Testamento, Atos capítulo 13, quando Saulo e Barnabé são enviados como missionários, há um registro de que a igreja orou, Atos capítulo 13, então Jesus não está condenando o jejum coletivo, divulgado, não, ele está condenando o jejum de aparência, a pessoa fingindo. Atos capítulo 14, eles implantam as igrejas, e na hora de eleger a liderança, diz que antes eles jejuavam também, está escrito e isso era proclamado. Em 2 Coríntios, Paulo repete várias vezes o seu testemunho, e se a mão direita não pode saber o que a esquerda fez, o que a esquerda fez não pode saber o que... Sabe, se isso fosse para ser interpretado assim, dessa forma, Paulo era um pecador, porque vira e mexe ele contava o que aconteceu na vida dele, como ele foi transformado. Inclusive, no capítulo 6 da carta aos Coríntios, ele diz que jejuava e fazia vigília. Então eu quero que você entenda o seguinte, que Jesus não está condenando a oferta, nem a oração, nem a vigília, mas ele dá uma beliscada em alguns procedimentos da religião de fachada. É o que nós chamamos aqui de religiosismo. A palavra religião ela é boa. No latim, religar, levar o homem de volta para Deus. Mas o religiosismo nós usamos muito para definir essa religião de aparência. Essa religião que canta, mas canta para ver se alguém do lado escuta. E não é para Deus. É bom que alguém do lado escute e seja edificado, mas ela tem que ser para Deus. Que a oferta seja para Deus. Seja pública, seja registrada, mas seja para Deus. Que o jejum seja proclamado, seja divulgado, haja testemunhos do jejum, mas que seja para Deus. A verdade, queridos, é que os fariseus desenvolveram um comportamento litúrgico, religioso, mecânico. E Mateus começa contando isso, para chegar lá na ansiedade. Porque um relacionamento com Deus mecânico, de aparências, como diz um ditado popular, e alguém uma vez me disse, pastor, lá na Bíblia não está escrito? Eu disse, não. Ela disse, está, pastor, por fora bela viola, por dentro pão borolento. Não tem isso na Bíblia, mas é verdade. Os fariseus eram assim, por fora bela viola, por dentro pão borolento. E Jesus disse, isso não cura ansiedade. Buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Então, depois de falar das esmolas por aparência, das ofertas, de falar das orações, da liturgia, do jejum, tudo por aparência, né? Aí Mateus registra de uma forma muito pedagógica como se cura a ansiedade na sua raiz. Ele disse, quando vocês orarem, digam assim, Pai, nosso que estais no céu. Veja bem, Mateus vem falando da religião de aparência, aí ele registra a oração modelo. Ele disse, falem com Deus, mas com intimidade. Chama Ele de Pai. Pai nosso. Isso é, parem de ficar falando Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Moisés, Deus do Daniel, Deus do Betel, Deus do quartel. Para! É meu Pai, é seu Pai. A partir do momento que Deus torna o meu Pai, há um relacionamento íntimo. Aí Ele é capaz de dizer, colocar na aula, no capítulo 6, no Sermão do Monte, não tem por que você andar ansioso, porque você já falou com o Pai.
e colocou diante do Pai o passado, o presente e o futuro. O passado, perdoa as minhas besteiras. O futuro, não me deixe cometer as mesmas besteiras. E o presente, o pão nosso, de cada dia o Senhor me dá, para que eu não cometa as mesmas besteiras. Pai, cuida do meu passado, cuida do meu futuro. Pai, cuida do meu presente. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Queridos, você vai encontrar, como já disse, milhões de lições nesse texto. Mas eu quero só te dar, compartilhar melhor, um único comprimido, fulminante para a ansiedade, à luz de Mateus capítulo 6, intimidade com Deus, ao ponto de chamá-lo de Pai, não de maneira formal, mas com coração saltitante, quente, efusivo, Pai. Ah, que história tão contada. Não está na Bíblia, mas faz bem lembrar. Avião cheio, viagem longa, turbulência. O avião parece que cai, depois sobe novamente. Aqueles balanços fortes. Gente gritando, gente segurando cruz, gente procurando achar Bíblia em bolsa, gente pedindo oração e reza e tal. E o menino de 6 anos, sentado na primeira poltrona, com seu cinto de segurança, tranquilo, sereno. E uma senhora foi até o menino, tocou no menino, a senhora sentada ao lado, tocou e disse, fica tranquilo, fica tranquilo. Ele disse, eu estou tranquilo. Fica tranquilo, olha, se tiver medo, segura minha mão. Ele disse, medo? Fica tranquilo. E o avião tá, e vira para cá, e vira para lá, parecia esses aviões de shows. E a mulher preocupada com o menino. E o menino conversando com ela naturalmente, ela diz, mas você não está com medo? Ela ficou nervosa com a serenidade dele. A verdade é que a minha serenidade tem que incomodar pessoas, a sua serenidade tem que incomodar pessoas. Parece que o mundo está desabando. Aí, estamos aqui. Tem gente mordendo fronha de travesseiro de raiva. A nossa serenidade. Hein? Aí a mulher vira para o menino, incomodada com a serenidade dele. Não está com medo? Por que você não está com medo? Ele diz, porque meu pai é o piloto. E ele trabalha muito tempo com aviões. Meu pai é o piloto. Meu pai é o piloto. E meu pai sabe o que está fazendo. A ansiedade abaixa a imunidade. Relacionamento íntimo com Deus, não de fachada, esmolas, jejuns. Olha que Mateus registrou que Jesus falou assim, do mais sagrado jejum sacrificial, as orações, não, de fachada não, mas chama Deus de Pai. Mas não Pai de Abraão, Pai de Davi, não, Pai nosso. E a expressão que estás nos céus não tem a ver com
o universo, a distância geográfica, interplanetária, melhor. Não. A expressão que estás nos céus tem a ver com a diferença do Pai da Terra. Sabia disso? Pai nosso que estás nos céus, não tem a ver pelo fato de ele estar lá no céu, dá até medo. Não vai chegar a tempo. Não vai chegar a tempo. Não chegará a tempo. Não. Que estás nos céus não tem nada a ver com distância. Tem a ver com qualidade. É o Pai superior, diferente dos melhores pais da terra. A partir do momento que eu assumo isso, que Deus é Pai, relaciono intimamente, tudo é para Ele, para o Pai. O Pai está no controle. As ofertas, as orações, os jejuns, tem a ver com o Pai e não com as pessoas tão somente. O Pai devolve para as pessoas, mas tem a ver com o Pai. Pai nosso que estás nos céus. Queridos, isso é tão sério, é tão forte, é tão difícil. Sabia disso? Não é só, o pessoal diz, hoje a nova geração tem dificuldade de chamar pai de papai, mãe de mamãe. Parece que na Bahia um pouquinho mais de facilidade, mas por causa da cultura, mainha, painho. Mas nós estamos tão perto da Bahia, não tem a mesma cultura, e não há essa facilidade de dizer papai, mamãe. Parece que é coisa de bebê. Mas isso acontece na relação com Deus também. Por isso que a ansiedade, ela se instala na caminhada. Nós precisamos de resolver isso, para resolver o problema da ansiedade. Dizer, papai. Inclusive, quanto a isso também tem religiosos que mordem na fronha. Porque eles não admitem que o Rei da Glória seja chamado de papai. Mas eu quero te dizer, João 1, verso 12. A todos quantos receberam Jesus Cristo, deu-lhes o poder. Eu posso chamar o Rei de papai. Para terminar, Romanos 8, 15 a 17. Vou sair de Mateus aqui só para te mostrar como é que é difícil chamar Deus de papai de um modo tão convicto, tão íntimo, tão íntimo. Romanos capítulo 8 diz assim, porque não recebeste o espírito da escravidão. Religião não é para escravizar ninguém, para viver de outra vez atemorizados. Religião não é para gerar temor, pânico, mas recebeste o espírito da adoção. Eu não estava nem no orfanato, eu estava numa casa infernal. E desce o Deus da glória e disse, eu vou adotar essa criança. Então, recebeste o espírito da adoção, baseados no qual clamamos, papai, Abba, Pai. Para alguns, uma forma ainda mais gentil e carinhosa, paizinho, paizinho, o Rei da Glória, papai. Mas como é que eu posso chamar Deus de pai? O Espírito. É tão difícil, o próprio Espírito testifica o nosso Espírito, olha o versículo 16, que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que tem que operar. Parece que é uma coisa normal, mas não é. Se o Espírito Santo não nos batizar, não ungir, queimar, jamais nós trataremos Deus como papai. Ele será sempre um tirânico, despótico, sacana, péssimo piloto de avião. Essa visão só muda se o Espírito Santo tratar de nós e levar a conhecer o papai que está no comando da história. O papai. A partir do momento que
entendemos isso, a religião deixa de ser de fachada. E aí, não tem por que andar ansioso por coisa alguma. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos ter mais intimidade com Deus. Eu quero desafiar você que talvez está longe dessa relação e acha que não é para você. É tempo de se envolver. A hora é agora, o dia é hoje. Não entra a semana já ansioso, deslocado, frenético. Descansa no Senhor e espera nele.